Apenas algumas considerações bem importantes aqui. A doutrina da Trindade é um assunto que estaremos vendo em mais de uma ocasião. É um assunto tão vasto, tão completo, que apenas uma tarde aí, é lógico que não iremos vencer aí tudo quanto existe, tudo quanto se está escrito em relação a isso. Em compensação, existiu já houveram momentos em que, para se ter uma ideia, na história da Igreja Adventista, não existia muito conteúdo elaborado por adventistas em relação a isso. No entanto, essa não é a realidade atual, né? Graças a Deus. A gente tem, com certeza, aí conteúdo de sobra para tratar aí sobre a doutrina da Trindade. E principalmente do ponto de vista bíblico, né? Então, nas próximas semanas que a gente marcar aí esse mesmo assunto, então, portanto, seria o dia 26 e também dia 12 de março, né? Os próximos sábados aí, que nós deveremos ter estudo. Então, em um sábado eu pretendo falar sobre esses aspectos aí da história da doutrina no meio adventista e, posteriormente, aí, quem sabe nós analisarmos perguntas e dúvidas sobre esse assunto aí, né? Então, o propósito seria gastar, digamos assim, uma tarde somente vendo questões relacionadas a perguntas. Então, acredito que isso seria bastante interessante de nós considerarmos, até porque existe tudo quanto é questionamento que envolve a Trindade aí. Então vamos começar o assunto de um ponto de vista bíblico. A palavra Trindade não existe na Bíblia. É uma palavra que vem do latim trintas, que tem o sentido de triunidade, ou três em unidade. E é considerada uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. Mas muitos têm questionado aí, ao longo dessas últimas décadas, a sua validade. Então, para se ter uma ideia aí de um exemplo dessas discordâncias, um indivíduo chamado Fred Ellerbach argumenta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não cria na doutrina da Trindade até muito tempo depois da morte de Ellen White. Então ele escreveu assim: os pioneiros adventistas acreditavam em um ponto longínquo da eternidade, somente um ser, somente uma pessoa existia. Então esse ser divino teve um filho ao longo da eternidade. Então, dessa forma, Cristo teve um começo, segundo Ellerbach. Então, ele crê que, com respeito ao Espírito Santo, por exemplo, ele crê que é o Espírito de Deus e de Cristo, e não um outro ser divino, não uma outra pessoa. E tem outros que adotam essa mesma visão aí. Inclusive aqui no Brasil. Mas, geralmente, essas pessoas ensinam algo em comum, que houve um ponto no tempo no qual Cristo não existia, mesmo como Deus, e que o Espírito Santo é apenas uma força. Então, esse é um ponto em comum. Um autor desses aí, chamado Stringfellow, diz: houve
um certo e específico dia que Deus deu à luz seu Filho. Então, é uma opinião, inclusive, de acordo com o meu ponto de vista, bastante humanista, a questão de geração. Houve um tempo, embora seja impossível identificá-lo precisamente no passado, quando Cristo não existia. E aí nós poderemos ver aí a partir de agora que esse tipo de opinião, de ponto de vista, ela coloca em xeque todas as demais doutrinas bíblicas, como a salvação, a martiologia e tantos outros aspectos relacionados aí a Cristo como pessoa e a sua obra. E a partir do momento que houve um tempo em que ele não existisse, isso influencia e traz um impacto profundo em relação à sua obra como Redentor, como Salvador e como sumo sacerdote. Afinal de contas, ele não estaria, ele não teria o perfil necessário para ser o Salvador, para ser o remidor da humanidade. Mas isso aí vamos acompanhando aí ao longo das nossas considerações. Mesmo que a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, nós encontramos outros conceitos. Por exemplo, a palavra encarnação também não existe na Bíblia. Mas o conceito, o ensinamento que ela descreve, portanto, João capítulo 1, verso 14, nós encontramos. A doutrina da Trindade estabelece o conceito de que há três seres, três pessoas plenamente divinas. Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas formam um único Deus. Então, por sua vez, Ellen White utiliza o termo divindade, que é encontrado em Romanos 1, 20 e Colossenses 2, 9. E através dessa palavra, ela transmite o mesmo conceito, a mesma ideia, no termo trindade, que há três seres viventes, há três pessoas vivas. Segundo uma das declarações que ela fez, há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste, em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizadas e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Através desse texto, Ellen White, ela afirma de uma forma bem impressionante que a divindade não só é composta por essas três pessoas divinas, mas que essas três pessoas divinas estão dispostas a auxiliar todos aqueles que são que se encontram com a mensagem do Evangelho, que aceitam a Cristo e são batizados. Então, eles cooperam com essas pessoas para que elas desenvolvam a nova vida em Cristo. Além disso, em relação aí ao próprio conceito de trindade em si, é interessante nós considerarmos que mesmo o próprio Deus, o Pai, é um mistério. Existem muitas coisas que não são reveladas sobre a divindade, sobre a pessoa do Pai. E dessa forma foi necessário que o Filho viesse como homem para revelar o Pai. Durante muito tempo, o Pai permaneceu em total mistério até que Cristo veio. Mas
apesar de todos os mistérios envolvendo aí a divindade, isso não deveria ser motivo de embaraço, já que os mistérios de formas diferentes são ensinados na Bíblia, ao menos aqueles que precisamos compreender para a salvação. Então, nós não vamos compreender aspectos que estão além daquilo que está relacionado à salvação. Exemplos de mistérios que não iremos compreender, pelo menos não aqui, e ao mesmo tempo que também não existe garantia nenhuma que iremos compreender ao longo da eternidade. A encarnação de Cristo é um desses exemplos. E o fato de que Deus decidiu se manifestar em 3 pessoas divinas, e não 2, não 4, não 6. Então, não só não há resposta bíblica para essas questões, como também não há garantia alguma na própria Bíblia de que, mesmo ao longo da eternidade, nós poderemos entender melhor essas coisas. Então, são assuntos sobre os quais todas as tentativas para querer explicar de forma mais abrangente, de forma que a Bíblia não faça nenhuma explicação mais elaborada, serão insuficientes. Então, por exemplo, sobre a encarnação de Cristo, nós devemos entender basicamente o que a Bíblia afirma. Quem morreu na cruz? Foi o Deus? Foi o homem? Então as pessoas ficam nessa discussão eternamente. Então, dessa forma, o que a Bíblia afirma? Que quem morreu na cruz foi o Deus homem. Se fosse somente homem, teria sido insuficiente. Se fosse somente Deus, sem o aspecto da humanidade junto ali, talvez não seria possível construir a ponte necessária com a sua humanidade para realmente ajudar os seres humanos. Então, quem morreu na cruz foi o Deus homem. E a afirmação bíblica, nesse sentido, é feita de forma direta. Então, são utilizadas também analogias, principalmente com relação à Trindade, por exemplo. Uma delas foi vista aí durante as últimas 2 semanas no anúncio do estudo. Né? Tem basicamente um triângulozinho. Outros utilizam a analogia dos estados físicos da água. Então, para muitas pessoas, se tratam de símbolos apropriados, mas, apesar disso, são limitados. No sentido de que não conseguem descrever tudo aquilo que Deus é. Portanto, é sábio admitirmos que o ser humano não pode compreendê-la e nem torná-la compreensível. Então, é compreensível que em algumas das relações e modos de se manifestar. Então, nós entendemos quando o Espírito Santo decidiu se manifestar em forma de línguas de fogo para enfatizar os dons espirituais, em forma de pomba na ocasião do batismo de Jesus, ou o anjo do Senhor Cristo se manifestou para Moisés em forma de uma sarça, um fogo na sarça ardente, e esta não se consumia. Mas, em sua natureza essencial, se torna ininteligível, ou seja, além do nosso alcance. E, geralmente, quando explicamos isso dessa maneira, muitos acabam pensando como se fosse uma falta de uma admissão, de uma confissão de que realmente
a doutrina não é bíblica. E realmente não é. Então, em relação à doutrina em si, precisamos entender que existem aspectos que a gente vai poder entender, porque a Bíblia esclarece, a Bíblia apresenta de forma direta, e outras partes a gente não poderá entender. E quanto mais insistirmos nessa tentativa de querer explicar tudo sobre Deus, mais cairemos no aspecto humano. Há algum tempo atrás, por exemplo, ouvi falar de uma ideia relativa à encarnação de Cristo, na qual um indivíduo procurava explicar a encarnação, a forma como Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, do ponto de vista essencialmente humano. Como se o Espírito Santo, segundo ele, tivesse implantado em Maria o sêmen divino. Então, é o tipo de explicação que acaba sendo totalmente humanista. É uma explicação que utiliza elementos do espectro humano. Então, feitas essas considerações aí, considerando que também não iremos vencer o assunto como um todo em apenas um dia, né? Vamos considerar alguns aspectos aqui sobre o assunto antes de queremos entrar para perguntas ou para a história da doutrina na Igreja Adventista e também da Igreja Cristã. É necessário que fique claro que a Trindade não é apresentada de forma clara no Antigo Testamento. Não só a palavra não existe, como também ela não é apresentada necessariamente em três pessoas desde o Antigo Testamento. Pelo menos não de forma direta. Então, algumas passagens do Antigo Testamento sugerem ou implicam a existência de Deus em mais de uma pessoa, mas não necessariamente que apresenta uma trindade. Mas, o primeiro exemplo desses é Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, a palavra traduzida como Deus ali, ela está no plural, Elohim, que é a forma plural de Eloha. Essa forma é interpretada como um plural majestático, ao invés de ideia de pluralidade. Geralmente se entende assim. Mas George Knight, ele argumenta que essa interpretação corresponde a ler um conceito moderno no texto hebraico antigo, desde que os reis de Israel e Judá são tratados na forma singular no relato bíblico. Então ele aponta que as palavras hebraicas para água e céu também são plurais. Os gramáticos nomeiam esse fenômeno como plural quantitativo. A água pode aparecer em forma de pequenas gotas ou grandes oceanos. Então, Knight argumenta que essa diversidade quantitativa em unidade, segundo ele mesmo, é uma forma adequada de compreender o plural Elohim. E também explica que o substantivo singular Adonai é escrito como plural. Então, segundo ele, que compreende o texto de forma quantitativa e não de forma qualitativa. Então, dessa forma, existe esse espectro aí de que e ele utiliza outras passagens bíblicas, como inclusive as que se referem aos reis de Israel e Judá, essa ideia de plural majestático que muitos utilizam e que não é uma ideia antibíblica. Né? Ele vê em Gênesis 1, verso 1, portanto, como uma evidência
das três pessoas da divindade. Mas isso é explicação relacionada somente à palavra Elohim, certo? Até porque em Gênesis 1, verso 1, nós temos ali, por implicação, mais de uma pessoa. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando vamos para o verso 2, vemos a figura do Espírito Santo, que pairava sobre as fontes das águas. Então, era tudo água. E o Espírito Santo também estava ali. E considerando que nós não temos somente o livro de Gênesis, né? Nós temos todo o restante da Bíblia. Quando vamos a passagens como Colossenses, capítulo 1, versos 16 a 18, ali Paulo ele utiliza os significados da palavra Bereshit, que aparece em Gênesis, para no princípio. E dessa forma ele utiliza as traduções a partir do hebraico dessas palavras aí para se referir à pessoa de Cristo. Então, quando ele traduz ali princípio, ele aborda mais significados. Então, ele é o primogênito ao se referir a Cristo. Ele é a primazia, ele é o princípio da criação. Então, dessa forma, de acordo com Paulo, podemos enxergar que o significado de princípio é muito mais amplo no livro de Gênesis. Muito mais amplo do que simplesmente especificar que houve um tempo no qual a criação aconteceu, mas que Cristo é o próprio promotor, o próprio agente da criação em si. Então, ele seria o princípio apontado em Gênesis 1, verso 1, como sendo o agente da criação de Deus. Também em Gênesis 1, verso 26, lemos ali, também disse Deus, e essa parte está no singular. Deus está no singular aqui. Façamos, então já está no plural, o homem à nossa imagem, novamente no plural, conforme a nossa semelhança. Mais uma ocorrência no plural. Então o significado aqui é a mudança do singular para o plural. Então Moisés não está usando o verbo no plural com Elohim, mas Deus está usando um verbo e um pronome no plural em referência a si mesmo. Então é como se fosse uma reunião de planejamento entre as pessoas da divindade. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas quando o texto afirma sobre quem disse isso, ele utiliza a palavra no singular, Deus. Então aqui já está embutido o conceito de uma única divindade, mas quando essa divindade começa a pronunciar palavras, começa a falar, aqui já está no plural. Outro texto é Deuteronômio 6, verso 4. Essa passagem aqui é conhecida como a Shema hebraica. E baseada então em Gênesis 2, verso 4, assim como outras passagens de Gênesis 1, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, uma é Ihad, do hebraico. E uma união de duas pessoas distintas. Então fica claro até o verso 24 que Adão era uma pessoa e Eva era outra pessoa. Então dessa forma,
o verso está especificando que os dois se tornam um só. Um só. Então, Ihad é uma palavra hebraica que especifica uma unidade, mas não é a única palavra hebraica que especifica esse tipo de unidade. Existe uma outra palavra que veremos depois e que especifica outro tipo de unidade. Então, a mesma palavra é utilizada em Deuteronômio 6, verso 4, para explicar a Deus. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único vem de Ihad. Segundo Erickson, que não é adventista, inclusive, aparentemente alguma coisa está sendo afirmada aqui sobre a natureza de Deus. Ele, quando se refere a Deuteronômio 6, verso 4. Ele é um organismo, isso é uma unidade de partes distintas. Moisés poderia ter utilizado outra palavra que é parecida, mas é diferente. Yahid, que também é traduzida como um ou único, mas o sentido é completamente diferente. O sentido é um, não no sentido de unidade composta, mas de uma única unidade. Uma só pessoa. Mas o Espírito Santo não impressionou Moisés a utilizar essa palavra aí. Ela aparece, por exemplo, em Gênesis 22, 22, verso 2, né? Quando Moisés descreve que nas palavras aí nas palavras de Deus em solicitação a Abraão, né? Toma Isaac, o teu filho, o teu único filho. Isso pode gerar dúvidas, né? Mas espera aí, né? Abraão tinha outro filho, Ismael. Então, por que está sendo afirmado que Isaac era o único filho? Então, era o único filho relativo à aliança de Deus com a humanidade. E Isaac era um dos intermediários dessa aliança. Então, por essa razão aí, por estar se referindo a Isaac, e Isaac era uma única pessoa, uma única unidade, para ele é aplicada a palavra Yahid, mas para Deus não acontece, então, a mesma coisa. E, além disso, a gente tem outros textos aqui, como, por exemplo, depois da queda do homem, Deus novamente disse. Então, mais uma vez, Deus aparece no singular, Gênesis 3, verso 22. Então, Deus disse, singular, eis que o homem se tornou como um de nós. Então, primeiro Deus no singular e depois a constatação. Eis que o homem se tornou como um de nós, no plural. E também, em Gênesis 11, verso 7, no contexto aí da Torre de Babel, o Senhor afirma, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então, são exemplos, são casos nos quais a divindade é enfatizada tanto no singular quanto no plural. Nós temos vários outros textos, né, ao longo do Antigo Testamento que enfatizam a divindade, mas que não necessariamente a apresentam especificamente em forma de 3 pessoas. Por exemplo, em Isaías 6, verso 8, nós temos uma dessas passagens aí. É uma pergunta. A quem enviarei? Singular. E quem há de ir por nós? Plural agora. Então perceba que
Até mesmo os escritores hebreus acabaram convergindo em apresentar aspectos relacionados à divindade nesse formato aí. Primeiro no singular, destacando que Deus afirmou o seguinte, está no singular. Mas aí quando Deus afirma, a afirmação está no plural. Então é interessante isso. E nessa visão aí do capítulo 6 de Isaías, foi uma visão que Isaías teve sobre Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E sabe o que é interessante? Quando você vai lá para o texto de, acho que é João 12, verso 41, se não me engano aqui, até vou abrir aqui para realmente apresentar certinho. Mas acho que é isso mesmo. João 12, verso 41. Nós temos uma referência aqui a Isaías. Então, o que nós temos aqui? João 12, verso 41. Ou melhor, verso 40 ainda. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, no verso 41, vejam que interessante. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, de acordo com o apóstolo João aqui, no Evangelho, ele faz uma citação aqui de Isaías. Especificamente, Isaías 6, verso 10, que é justamente a mesma visão. E dessa forma aqui, João aborda especificamente a visão de Isaías. A visão que ele teve de Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Então, do ponto de vista de João, o apóstolo João aqui, no Evangelho, quem que Isaías viu assentado sobre um alto e sublime trono? Foi Cristo. Foi a pessoa de Jesus Cristo. Agora vejam que interessante. Quando a gente vai para Atos, capítulo 28, Atos 28, bem no finalzinho, né? Atos 28, a partir do verso 25 aqui. E havendo discordância entre eles, expediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse, verso 26, vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então aqui Paulo está, no final, de acordo com Lucas, fazendo uma citação direta de Isaías 6, versos 9 e 10, a mesma visão que Isaías teve do trono. Então aqui, nós não estamos mais no Evangelho de João. Agora, de acordo com Lucas, no livro de Atos, Isaías, quando viu a Deus assentado sobre um alto e sublime trono, ele estava vendo quem? O Espírito Santo. Justamente o que está no verso 25. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Agora,
É como se não bastasse para nós completarmos aqui esse quadro. Quando vamos para Apocalipse, acredito que seja o capítulo 4, inclusive até o subtítulo do livro do Apocalipse já é bem sugestivo aqui no capítulo 4. A visão do trono de Deus. Então, por exemplo, aqui já começa no verso 1, né? Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui. E te mostrarei tudo o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto. Veja, é semelhante no aspecto, não quer dizer que é idêntico. Então significa que essa foi a melhor descrição, segundo a linguagem terrestre que poderia ser utilizada aí, para descrever a Deus. Então não é suficiente, mas é semelhante no aspecto, verso 3, a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então essa aqui é a descrição de Deus, o Pai. Então, diferentemente do que está no Evangelho de João, o mesmo autor aqui do Apocalipse, diferentemente da compreensão aí de Lucas no livro de Atos, João aqui no livro do Apocalipse, quando teve a visão, ele viu a pessoa do Pai assentado sobre o trono. Tanto é que, a partir do capítulo 5 aqui, aparece por que é o Pai que está sendo apresentado aqui, assentado no trono, e não a pessoa de Cristo. Porque, a partir do capítulo 5 aqui, nós encontramos que Cristo é retratado nessa mesma visão como sendo cordeiro. O cordeiro que está ensanguentado, mas que é chamado de o leão da tribo de Judá. E esse cordeiro, que é a pessoa de Cristo, nessa visão aqui é o único que pode abrir o livro selado dos 7 selos. Então vejam só que interessante esse panorama que o Novo Testamento nos apresenta em relação à divindade, ou à trindade, como preferirem. Então, dessa forma, Isaías, por exemplo, acho que é verso 3 ou 5, se não me engano, aqui. A visão de Isaías, ela se repete em outras porções da Bíblia, né? A visão de Isaías se repete em outras porções aqui da Bíblia. Inclusive, antes que eu continue esse comentário aqui, o verso 8 de Apocalipse 4, o verso 8 de Apocalipse 4, em relação aos 4 seres viventes que são cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Então, esses 4 seres viventes passam o tempo todo proclamando o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, essa aqui é uma citação de Isaías capítulo 6, versos 2 e 3. Só para confirmarmos aí a ligação dessas 3 passagens aí com Isaías capítulo 6. Então vejam que interessante. Isaías capítulo 6 também é uma das passagens do Antigo Testamento que não afirmam a divindade ou a trindade de forma muito clara, muito específica. No entanto, isso
isso se torna mais claro a partir do momento que chegamos ao Novo Testamento. Então percebam aí a importância, né, desse vínculo que aparece aqui com base no Antigo Testamento. Então o texto de Isaías capítulo 6, ele se torna mais claro quando a gente chega então no Novo Testamento. Então vejam que interessante esse aspecto aí. Tantos textos que apresentam a divindade sim, mas não de forma muito clara, muito específica. O Pai, Filho e Espírito Santo não são apresentados de forma detalhada, mas segundo a luz que o Novo Testamento projeta sobre o Antigo, nós conseguimos, portanto, enxergar a Trindade de uma forma mais clara. Então, nós não estamos considerando textos isoladamente, mas toda a Bíblia como o princípio protestante nos manda, né? Então, por exemplo, Isaías 6, verso 3, que é justamente a parte utilizada aí, juntamente com o verso 2, também para falar sobre os serafins. E esses serafins são os 4 seres viventes apontados por João no Apocalipse e que são cheios de olhos por seu corpo, asas e louvam ao Senhor de dia e de noite. E vejam só, aqui a palavra santo, ela é repetida 3 vezes. Veja, a gente precisa considerar aqui que o fato de aparecer a palavra repetida 3 vezes não significa necessariamente uma defesa, uma prova em relação à doutrina da Trindade. Então a gente precisa considerar o aspecto de que a terceira ocorrência da palavra santo aqui não se encontra no original da Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica, ou no original, a palavra santo aparece apenas 2 vezes aqui. Tá? O que eu quero dizer com essa afirmação aqui? A tripla ocorrência da palavra santo não deve ser utilizada, aqui com base em Isaías 6, verso 3, para afirmar a doutrina da Trindade. Ou seja, a doutrina da Trindade, ela é afirmada com base na Bíblia toda, e não somente de acordo com uma passagem. Entende, né, a diferença? Então, a gente não pode utilizar aí somente 1 ou 2 textos para uma doutrina que a Bíblia apresenta de uma forma assim tão completa, tão abrangente, quando a gente considera aí o seu todo. No entanto, como já mostrei aqui para vocês, o texto de Isaías ele é referenciado em outras passagens. Portanto, João 12, 41, Atos 28, 25 em diante, e também Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1 até lá por volta do verso 8. E em cada uma dessas ocorrências, de acordo com os autores ali do Novo Testamento, ou Isaías viu a pessoa de Cristo, ou Isaías viu a pessoa do Espírito Santo, ou Isaías viu a pessoa do Pai. Então, se formos considerar aqui que os textos bíblicos não são contraditórios entre si, né, nós podemos considerar que eles são complementares, e não necessariamente que João está discordando de Lucas e Lucas está discordando de João no Apocalipse, e João no Apocalipse discorda do mesmo João em seu evangelho. Então, é razoável entender que, de acordo com a compreensão que temos a partir do Novo Testamento, Isaías viu sim a divindade manifestada em 3 pessoas, a Trindade
em sua visão de Isaías capítulo 6. Mas eu preciso enfatizar aqui novamente. Essa compreensão ela é obtida a partir do Novo Testamento, que torna mais clara a compreensão dessa doutrina. Sendo que no Antigo Testamento a Trindade não que não exista, mas ela simplesmente não é apresentada de maneira clara e específica, mas existe. Até porque, como diz, o Novo Testamento esclareceu o papel tanto de Cristo quanto do Espírito Santo. Então, sabemos aí, principalmente, que uma das obras do Espírito Santo é a inspiração profética, né? Então, nós temos aí o fato de que houveram vários autores que escreveram durante tempos do Antigo Testamento e eles foram inspirados por Deus. Então, essa luz, o Novo Testamento nos dá, nos propicia. Em relação aí ao Novo Testamento propriamente dito e a compreensão que ele nos transmite em relação a isso, que a gente já estava vendo algumas coisas, nós precisamos considerar, então, portanto, que a verdade na Bíblia é progressiva. Então, no Novo Testamento, é que encontramos um panorama mais explícito da natureza trinitária de Deus. Por que é justamente por isso que a Trindade não foi apresentada de forma mais clara ainda no Antigo Testamento? Porque ainda não era o momento. Então, se a nossa mente limitada não consegue compreender as coisas relacionadas a Deus de uma vez por todas. Então, Deus sempre revelou a verdade de forma progressiva. Então, a declaração de que Deus é amor, que encontramos em 1 João 4, verso 8, implica que deve haver uma pluralidade dentro da divindade, considerando que o amor só pode se revelar quando acontece um relacionamento pluralístico. Então, por exemplo, se Deus fosse unipessoal, ou seja, se Deus fosse uma pessoa só, fosse só a pessoa do Pai, por exemplo, então como que ele iria expressar amor dessa maneira aí, considerando que o amor ele só existe dentro de um relacionamento? Então, aqui nós temos mais uma evidência proporcionada pelo Novo Testamento. Outro texto que eu acho interessante nós considerarmos aqui é o de João 10, verso 30. Cristo fala da sua igualdade com o Pai. E muitos utilizam esse texto aí de forma completamente distorcida, né? Sem considerar o seu devido contexto. Em João 10, 30, Cristo afirma que eu e o Pai somos um, mas ele não afirma que eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Então essa é uma conclusão forçada de João 10, verso 30. Considerando não só o contexto imediato ali de João capítulo 10, mas o contexto mais amplo, o contexto macro, né? Ou seja, todo o restante da Bíblia. Quando Cristo vem a esse mundo como ser humano, não havia nenhuma dúvida na mente dos judeus sobre a pessoa de Deus, o Pai. É lógico que não haveria nenhum judeu em sã consciência que não admitisse que Deus, o Pai, é verdadeiramente Deus. Então, entre eles nunca havia essa dúvida. No entanto, os judeus precisavam compreender a pessoa do Filho.
que Cristo também é Deus. Então, dessa maneira, ele se dirige aí aos seus ouvintes inicialmente, e também aos leitores do Evangelho, que eu e o Pai somos um. Então, os discípulos, em diversas ocasiões, em uma ocasião específica, perguntam até: mostra-nos o Pai. Fazem esse pedido, ao qual Jesus responde: eu sempre tenho estado convosco e vocês não me reconhecem. Então, inclusive o autor de Hebreus aí, ele aponta no capítulo 1, verso 3, que Cristo é a expressa imagem da pessoa do Pai. Então é a mesma compreensão aqui de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, se Cristo tivesse afirmado: eu, o Pai e o Espírito Santo somos um, ele teria causado uma grande confusão na mente, a começar dos próprios discípulos. Não, peraí, os discípulos ainda não haviam entendido quem era o Filho de Deus, né? Quem era o Cristo. Então levou tempo para que eles entendessem o caráter divino, não só da sua missão e obra, como também de sua pessoa. Então imagina se ele colocasse o Espírito Santo nesse momento aí específico já. Percebem? Então, ainda não era o momento de falar sobre o Espírito Santo. Então, a partir do momento que os discípulos entendem quem é Cristo de fato, é que ele começa a explicar quem é o Espírito Santo. Então, os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João são dedicados a essa explicação sobre a natureza do Espírito Santo e a sua obra. Mas, mais uma vez, quando se fala sobre a natureza do Espírito Santo, não é uma explicação abrangente, explícita. Não existem pormenores secretos ou que explicam o mistério da natureza divina em relação ao Espírito Santo, mas sim aquilo que está relacionado à obra da redenção. Então, dessa maneira aí, João 14 a 16 é um dos blocos aí que explica que o Espírito Santo tem o seu ministério subordinado ao sacerdócio do Filho de Deus. Então, em João 14 a 16, a gente vai encontrar que o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 16, verso 8. Também, ele não veio para falar de si, mas para dar testemunho de Cristo. Versos 12 e 13 do capítulo 16. E também, ao mesmo tempo, a gente pode encontrar aí, inclusive deixa eu ver se esse texto aqui está abordado aqui na apresentação em si, que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui se o texto de João 14, 16 aparece aqui. E são tantos os textos que abordam a divindade que realmente não tem como... Inclusive, na faculdade de teologia, isso é estudado em 6 meses, mas ainda assim só é visto aquilo que é o necessário realmente. Não são vistos todos os textos que a Bíblia pode proporcionar. Então, não está aqui. Sim, está bem aqui. Né? O exemplo de João 14, verso 16. Para explicitar que o Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho. Então, o texto de João 14, 16, ele é um dos textos, não é o único, mas
é um dos textos que expõe isso, essa diferenciação, de forma bem clara e específica. Embora não aborde aí, evidentemente, os conceitos que são mistério. Deuteronômio verso 29 e 29 é uma passagem bíblica que afirma a suficiência da Bíblia, né? Então há coisas que são, as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, ou seja, às gerações humanas, porque a Bíblia revela isso. Mas as coisas encobertas pertencem somente a Deus. Então, nesse aspecto aí, talvez somente no céu vamos entender melhor, mas ainda assim não existe nenhuma garantia disso, né? Que no céu iremos entender. Então, Deuteronômio 29, 29 afirma a suficiência da Bíblia para revelar aquilo que nós precisamos saber e, juntamente com todo o restante da Bíblia, deveria se ensinar a muitos a lição de que nós não devemos procurar descobrir os mistérios que Deus não quis, por sua própria vontade, revelar em sua palavra. Então, João 14, verso 16. Então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então percebam a diferença aqui, né? Ele, o Pai, vos dará outro Consolador. E primeiramente, antes que isso acontecesse, Cristo iria orar ao Pai para que o Consolador fosse enviado. Então, dessa forma, Cristo ora ao Pai para que ele envie outro Consolador. A palavra outro, em João 14, verso 16, é traduzida a partir do grego allos, que não tem outro significado senão esse mesmo, outro. Mas, no grego existem basicamente duas palavras para especificar esse conceito, né, esse significado. É importante que a gente entenda o que João realmente estava querendo dizer aqui com essas palavras aqui, né? Quando ele quis dizer outro Consolador. Então, essa expressão allos paráclitos. Então, nós temos aqui a expressão outro Consolador, allos paráclitos. Mas no grego existe outra palavra para explicitar o conceito de outro, que é heteros, que também tem a mesma tradução, outro. Mas o conceito já não é mais o mesmo. Então, allos é igual, mas da mesma natureza, da mesma substância, e heteros é outro de uma substância diferente. Então, é outro diferente. Assim como essas duas canetas aqui, são canetas as duas. Mas as duas não são iguais. Elas têm cores diferentes. Elas podem ter cores comuns, mas elas são diferentes. Elas têm formatos diferentes. Talvez até a cor seja a mesma, mas não necessariamente. E as letras inscritas nelas também são diferentes. Agora, se você pega duas canetas Bic, independentemente da cor azul, vermelho ou preto, duas canetas Bic da cor azul,
São canetas, são a mesma cor, tem o mesmo formato, tem a mesma cor da tampa, tem a mesma cor daquela peça que é utilizada para um certo mecanismo. Eu até tinha visto para que serve lá aquela peça lá, mas não lembro mais. Então, 2 canetas Bic de cor azul. Elas têm até o mesmo furo que está na lateral, né, da parte acrílica na caneta, que tem uma função bastante específica, inclusive. Então, 2 canetas Bic de cor azul são exatamente iguais. Então, se eu fosse fazer referência a essas 2 canetas aqui que eu estou mostrando para vocês, qual é a palavra grega que eu devo usar? Heteros, porque elas não são iguais em todos os sentidos. Elas não têm a mesma natureza. São canetas, têm a mesma função, mas elas não são iguais. Mas para 2 canetas Bic de cor azul, qual palavra grega eu devo utilizar? Halos. Então seria uma outra caneta, mas exatamente igual à primeira. Da mesma forma, Cristo em relação ao Espírito Santo. Cristo já era um consolador. Então essa é a primeira coisa que João 14:16 já está deixando bem claro. Cristo já era um consolador. Por isso o Espírito Santo era outro consolador. E uma evidência de que Cristo já era um consolador é João 14, versos 1 ao 30. Quer consolo maior do que esse aí? A promessa de que ele voltará e nos receberá para ele mesmo, né? Para que onde ele estiver, nós estejamos também por toda a eternidade. Isso é um consolo. A atividade de um consolador. Essa palavra consolador, pelo menos do original Paráclitos, Paráclitos também aparece em 1 João capítulo 2, verso 1. Mas não para se referir ao Espírito Santo, mas para se referir a Cristo. Então, se aqui em João 14, verso 16, a tradução é consolador, lá em 1 João 2, verso 1, a tradução é advogado. Então, a palavra advogado, ela não seria inapropriada aqui, em João 14:16 também. Até porque, do ponto de vista da cultura greco-romana, o advogado ele não somente representa o réu diante do juiz, mas ele também pode escrever uma carta para que o réu leia diante do juiz. Então, o Espírito Santo é como se fosse o advogado de Cristo conosco, que escreve essa carta para que leiamos diante do juiz. Mas Cristo é o nosso advogado diante do Pai. E o Espírito Santo é o advogado de Cristo aqui conosco. Além disso, continuando aqui a compreensão de João 14:16. Eu rogarei ao Pai. E aí depois, eu enviarei, o Pai enviará. Então eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Ele vai enviar. Então em João 14:16, nós temos a compreensão suficiente de que não é nem Cristo e nem o Pai. Em João 15:26 também existe algo parecido. Consolador que enviarei da parte do Pai. Então, em apenas um verso, nós temos eu, Cristo, enviarei o Consolador
da parte do Pai. Então, ele vem da parte do Pai, e eu vos enviarei. E também existe uma palavra aqui em João 15, 26, que dele procede. E essa palavra aqui, ela se tornou uma grande dificuldade para muitas pessoas nesses últimos anos aí, que muitos quiseram aí impor, principalmente antitrinitarianos, que a palavra grega ekiporeuetai, que é traduzida como procede, os antitrinitarianos geralmente afirmam que essa palavra tem o significado de que procede de dentro. Mas, quando comparamos com outros textos, deixa eu ver se eu encontro aqui, há um outro texto nos Evangelhos que aparece essa palavra aqui, ekiporeuetai, e é acompanhada de uma particularidade que nos ajuda a entender melhor aí essa questão. E que nos ajuda a entender que em João 15, verso 26, não está com o sentido de vir de dentro. No caso, a palavra ekiporeuetai. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui procurando de uma outra forma. Então, enquanto isso, eu vou explicando aqui outras partes. Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar rápido aqui. Porque essa é uma compreensão bem interessante e causa dúvidas em muitas pessoas aí, né? O Espírito Santo vem de dentro ou procede do lado, né? Que daí a afirmação geral do Novo Testamento é que o Espírito Santo foi enviado por Deus, mas porque ele estava assentado ao seu lado, no trono. Aí muitos, particularmente antitrinitarianos, questionam essa interpretação justamente por conta dessa palavra ekiporeuetai do grego, do Novo Testamento, né? Eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui, mas se eu não conseguir encontrar aqui, eu trago aí no próximo estudo. Mas vou continuar tentando encontrar, porque é uma palavra bem interessante. E ajuda a esclarecer aí que realmente o Espírito Santo não veio de dentro, mas ele veio do lado, né? Ok. Encontrei aqui. É Marcos capítulo 7, verso 23. É uma palavra bem específica e que não aparece em João 15, verso 23. Que dele, do Pai, procede. Procede a palavra ekiporeuetai. Então, essa palavra ekiporeuetai, que vem do grego, ela está aqui em Marcos 7, verso 23. E a gente lê assim: ora, todos estes males vêm de dentro, ou, dependendo da tradução, procedem de dentro e contaminam o homem. Tá? Então, dependendo da sua tradução, pode ser que exista aí a expressão procedem de dentro. Aqui na minha Bíblia está vem de dentro. A Almeida Revista é atualizada. Então, aqui essa expressão vem de dentro ou procedem de dentro procedem, seria a expressão
Equiporeuetai exoten. Então, essa palavra exoten, que é traduzida como vir de dentro, não aparece em João 15, verso 26. Dessa forma, não justifica essa tentativa de interpretar que, a partir do Novo Testamento, né, que o Espírito Santo é uma força que procede do Pai, que vem de dentro dele. Porque se fosse assim, em João 15, 26, apareceria da mesma forma como aparece no original, em Marcos capítulo 7, verso 23. Equiporeuetai exoten. Ok? Então, isso precisa ficar bem claro e nos ajuda a entender, né, que as explicações antitrinitarianas aí para tentar provar que o Espírito Santo é uma força que vem de dentro do Pai, elas não têm procedência bíblica realmente. Então, nesse sentido aí, se o Pai vai dar outro, como foi ele quem deu o primeiro Consolador, né? Deus o Pai foi quem deu o primeiro Consolador, que é Cristo. Então, se é ele quem vai enviar, pois vem da parte dele, então dele procede. Então o Consolador também não é o Pai. E também não vem de dentro dele. Né? Porque Cristo também não veio de dentro de Deus o Pai. Então, essas coisas é importante que a gente entenda, para que dessa forma fique claro, a partir do momento que aparece aí algum antitrinitariano, nenhum problema contra os antitrinitarianos. O problema está nas ideias expostas, né? Aí a gente sabe como lidar com essas explicações aí que eles procuram nos transmitir aí, né? Outros casos que eu também gostaria de apresentar aqui para vocês. Mateus 3, versos 16 e 17. A ocasião do batismo de Jesus. Se para algumas pessoas em João 14, 16, em João 15, 26, a separação entre eles não está clara, então vamos para Mateus 3, 16 e 17. Então, o que nós temos ali? Mateus 3, 16 e 17. Vamos ler aqui, para que ninguém possa afirmar que a compreensão está sendo, de alguma forma, induzida, né, mesmo com base no texto bíblico. Então, batizado Jesus logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus. Então, Jesus foi batizado. Então, a pessoa do Filho está na água, ele foi batizado. Então, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, o Espírito Santo desce sobre Jesus, que está ainda na água, em forma de pomba, em forma corpórea. Inclusive, não é Mateus, mas acho que ou Marcos ou Lucas escrevem que o Espírito Santo, nesse contexto aqui, assumiu uma forma corpórea. Eu acho que foi Lucas quem afirmou isso aqui. Tá? Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, afirma que o Espírito Santo assumiu uma forma corpórea. E no verso 17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então veja, Cristo estava na água, o Espírito Santo assume uma forma corpórea e paira sobre a cabeça do Filho, e também tem a voz dos céus. Essa voz não é do Filho, que ele estava ali na água, recém-batizado, e nem do Espírito Santo, ele estava em forma corpórea de pomba. Então essa voz não veio do Filho,
e nem do Espírito Santo que estava em forma de pomba. Então, esse texto aqui, nos versos 16 e 17 de Mateus 3, eles esclarecem aí e separam as pessoas da divindade de uma forma bem clara. Um outro exemplo é a fórmula batismal. Muitos antitrinitarianos, de forma bem enfática, costumam afirmar que essa fórmula batismal não está no original. Mas eles estão completamente equivocados, porque ela está sim. Então, Mateus 28, 19, após aí a grande, que é conhecida como a grande comissão, apresenta-nos aí o que seria feito, né, a partir do momento que a gente começa a se envolver no trabalho de fazer discípulos de todas as nações. Então, quando fazemos discípulos de todas as nações, que é a ordem de Cristo, é essa a nossa missão, fazer discípulos. Qual é a consequência do discipulado? Nós vamos indo, ou seja, nós estamos já envolvidos com a missão, nós vamos indo. Nós também vamos batizando e também vamos ensinando. Então, indo, batizando e ensinando, esses três aspectos aí no gerúndio, que implica a ideia de que isso é uma missão de vida, faz parte da nossa rotina, do nosso estilo de vida, a partir do momento que aceitamos a mensagem do Evangelho. Então, nós devemos batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus, ele está apresentando aqui, considerando que essa expressão toda está, sim, no original grego, e também existe a implicação do significado aqui dessa afirmação, de que o batismo é feito em nome de três pessoas distintas. Então, se é feito em nome de três pessoas, significa que são três pessoas distintas de fato. Significa que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa também. Senão, o batismo não poderia ser feito em nome dessas três pessoas, se pelo menos uma delas não fosse uma pessoa. Então, a partir do momento que antitrinitarianos ensinam a ideia que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, estão contrariando aqui o sentido desta orientação de Cristo, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse aspecto de batizar em nome deles três é uma evidência, é uma grande demonstração de que são três pessoas. Também, em 1 Coríntios 13, verso 13, assim como outros exemplos, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles são apresentados de uma forma bem interessante aqui. 2 Coríntios... 1 Coríntios 13, verso 13. É como se fosse uma alusão à divindade. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo não são mencionados aqui explicitamente, né? Mas são mencionados de forma indireta. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, existe um raciocínio muito interessante e que, ao mesmo tempo, esclarece muito bem sobre a personalidade e divindade do Espírito Santo. Por que a gente geralmente fala sobre o Espírito Santo quando se fala sobre a Trindade? É porque
é a pessoa de maior motivo de controvérsia em relação a esse assunto em toda a história da igreja. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, apenas para recapitular aqui rapidamente, a partir do verso 3, veja só. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui Paulo está diferenciando a pessoa de Jesus da pessoa do Espírito Santo, além dos outros conceitos que estão presentes nesse verso aqui. Agora note bem os versos 4 ao 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então veja, para falar sobre dons espirituais, que resultam em serviços e também em realizações, Paulo faz uma intercalação que tem uma descrição de uma estrutura poética. Porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Senhor é o mesmo. Mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então é uma estruturação praticamente poética que nós encontramos aqui. E além dessas questões que ele apresenta aqui dos dons, da diversidade dos serviços, das realizações, veja só que interessante. No verso 4, ele menciona o Espírito. No verso 5, ele utiliza a palavra Senhor. E no verso 6, a palavra é Deus. Então, se utilizar o raciocínio da fraseologia dos versos 4 ao 6, nós temos Espírito, Senhor, Deus. Espírito, Senhor, Deus. Então, Paulo está categoricamente afirmando que o Espírito é Senhor e o Espírito é Deus. Também seria possível afirmar aí, Espírito, coloca santo entre dois colchetes aí, e é o Senhor Deus, é Deus, de fato. É o que a fraseologia aqui de 1 Coríntios 12 está indicando. E aí os versos 7 a 11, Paulo descreve a respeito dos dons. Ele repete algumas expressões, como por exemplo, no mesmo Espírito, a outro no mesmo Espírito, para testificar aqui da diversidade dos dons que o Espírito Santo concede. E dessa forma, no verso 11, ele conclui que o Espírito realiza todas as coisas. Realiza todas essas coisas, ou seja, a concessão dos dons, do verso 4, a diversidade dos serviços, do verso 5, e também a diversidade das realizações, do verso 6. Então, o Espírito Santo, verso 11, ele distribui os dons, distribui, além dos dons, ele também distribui os serviços e também as realizações, como lhe apraz, ou seja, de acordo com a vontade dele e de forma individual. Então, a distribuição não é coletiva. Ou seja, aquele argumento lá de que aquele que é batizado recebe o dom do Espírito Santo tem que falar em línguas. Então, a compreensão aqui de 1 Coríntios 12 apresenta algo completamente diferente disso. Tá? Cada um recebe o seu próprio dom. É individual. Mas para benefício da igreja, para a edificação da igreja. Então, agora, continuando aqui, mais alguns aspectos para a gente terminar aqui. Então, vocês têm esse quadro com atributos divinos relacionados aí às pessoas do Pai e do Filho.
Então nós temos aqui os atributos da eternidade, da onipotência, da onipresença, da onisciência, do poder criador, doador de vida, que é um aspecto relacionado a um outro atributo também, recriador, o aspecto da eternidade de Deus, ou a palavra Yahweh, a respeito da sua mente ou a sua personalidade, a presciência, inclusive no meio evangélico, para muitos evangélicos, a presciência está subordinada ao aspecto aí do aspecto da predestinação, né? É justamente o contrário. A predestinação que é subordinada à presciência. Justamente por saber de todas as coisas que Deus predestinou todas a salvação, ou seja, oferece a salvação a todos indistintamente. Dessa forma, então, a predestinação, ou Deus não predestina pessoas à salvação ou perdição por saber quem se salva e quem se perde. Então esse é o sentido dessas passagens aí, né? Então a presciência, o fato de Deus saber todas as coisas, é o que faz com que ele ofereça aí a salvação para toda a humanidade. Além disso, nós temos aí 10 características pessoais do Espírito Santo, como já foi dito aí anteriormente. O Espírito Santo é a pessoa divina mais controversa, né, das 13. Então, é justamente por essa razão que é a mais enfatizada em relação aos estudos sobre a Trindade. Então, vocês têm aí os textos, né, em relação a ações do Espírito Santo que são evidências que comprovam a sua personalidade. Fala, ensina, guia, convence, tem mente, testifica. Inclusive ali nessa parte testifica, acho que está faltando aí o texto de João 16, versos 12, 13. Envia para o serviço, intercede, pode ser entristecido e também distribui dons. É importante considerarmos isso aí. Meus queridos, então, nesse sentido, é o que temos a afirmar em relação à doutrina da Trindade por hoje. Estaremos continuando, então, este estudo a partir do dia 26, né? Já que temos a cada 2 semanas aí. Então, aos que me acompanharam aqui, aqueles que estarão assistindo aí posteriormente através do YouTube, agradeço a atenção e espero que este estudo que está ainda começando, desde já possa contribuir para o maior proveito e o grande aprendizado de vocês. Então, essa apresentação aí que eu estive utilizando apenas para dar os devidos créditos não foi elaborada por mim, mas pelo pastor Demóstenes Neves da Silva, tá, no ano de 2003, enquanto era professor do Saltier. Ok? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. E espero realmente que esse estudo contribua aí para que possam entender melhor a respeito da Trindade. Então, dia 26, eu estarei apresentando algum outro aspecto. Eu estarei vendo qual será exatamente. Se é sobre a história da Trindade na Igreja Adventista ou ao longo de toda a história do cristianismo, ou se vamos aí ver alguns outros aspectos, né? Existem outras afirmações, mas aí eu vou mantendo vocês atualizados ao longo da semana. Que Deus abençoe. Uma rápida oração para finalizar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos
oferta promessas através da tua palavra e também nos conforta, nos auxilia. Através da Bíblia, o Senhor nos orienta o caminho que devemos seguir. Por favor, que ao longo dessa jornada de estudos, o Senhor possa continuar fazendo com que o nosso coração, nossa mente se interessem pelo estudo da tua palavra. Nos dê uma feliz semana em tua companhia e que o Senhor nos auxilie neste estudo sobre a Trindade nas Escrituras, para que entendamos aí o que aconteceu ao longo da história cristã, ao longo da história de nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.